do Senhor. Amém. É um motivo de muita honra, de muita alegria, estar na presença dos santos. A minha alma se regocija, né, em poder compartilhar um pouco do amor de Deus neste tempo, né, nessa geração, nesse presente século. Que o Senhor possa tornar totalmente cativa a palavra dele, que não seja de Javã, mas que seja assim, Pai, do Espírito, que os vasos de barro sobre as mãos. Eu sei que Deus, que o teu poder se aperfeiçoa em minhas riquezas, em minhas limitações. Pai, que o Senhor me aguardar pela minha casa, na família, no lar, cada um dos meus, do maior ao menor, do filho, da minha esposa, todos que fazem parte da minha família, todos que estão aqui nesta casa, que o Senhor possa proteger, cuidar, guardar. Que o Senhor continue com Deus eterno, enchendo eles cada vez mais do Espírito, da tua presença, sabendo que o Senhor é tudo em nós, que nós vivemos para a exaltação e o louvor da tua glória, Deus eterno. Que o Senhor se faça presente neste lugar, pois o Senhor está presente aqui, a casa é tua, nós somos os teus filhos, estamos a Deus sedentos, meu Pai, com expectativas, ó Deus, do que o Senhor fará neste lugar. Nós queremos ser surpreendidos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua glória, meu Pai, para que nós possamos crescer, meu Pai, em teu conhecimento, meu Pai, possamos, ó Deus eterno, emanar mais do teu reino, meu Pai, sobre esta geração. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje começa, né, como a nossa pastora acabou de falar, mais uma série, né, a quarta, e a gente passou, né, por vários temas, e hoje o tema que a gente vai falar, né, que a gente vai começar a estudar é sobre o chamado, sobre viver o nosso chamado. Eu sei que eu posso dizer por mim que eu passei 28 anos da minha vida sem saber o propósito da minha existência. Eu sei que talvez muitos tenham ainda, né, a dúvida, não tenham este entendimento, né, porque é algo que é muito conflitante. Porque se nós pensarmos que nós simplesmente nascemos para pagar as nossas contas, para criar os nossos filhos, ou conquistar coisas, miseráveis somos, né, porque existe um plano muito maior, que é o plano de redenção, né? E nós somos feituras do Senhor para a manifestação da glória dele nesta terra, nesse presente século. Então é sobre isso que nós vamos estudar neste dia, neste mês, né? E que a partir do momento que nós venhamos ter esse conhecimento, existem aqueles que ainda não sabem o motivo da sua existência, o propósito de Deus para a vida de cada um dos irmãos, porque existe uma diferença, não existe um chamado que é um chamado universal para todos, existe um chamado particular de cada um, né? E é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Romanos 10, a partir do versículo 13. Um pouquinho de água. Romanos 10, 13. Versículo 13. Depois eu dou de Atos. Estou vendo os folhear de Bíblia, depois dos Evangelhos, aí vem Atos, depois vem Romanos. Principalmente a própria coordenação. Depois de Atos. Vamos lá. Fechou? Amém. Pronto.
A palavra do Senhor fala no livro de Romanos 10, a partir do versículo 13. Porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Senhor, a tua palavra fluida, que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir, ó Deus eterno, que o Senhor possa trazer a justificativa do teu povo à tua presença. Que o Senhor venha aprender na autoridade do teu santo nome, todo ladrão da semente, tudo aquilo, ó Pai, que venha tentar dispersar, ó Deus eterno, os seus filhos. Torna os nossos ouvidos, ó Pai, atentos, ó Deus eterno, a tudo aquilo que será ministrado neste dia de hoje. E oramos sentir, sabendo que o Senhor vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Podem aceitar, meus irmãos. Pronto. Essa palavra, né, que foi escrita aqui pelo apóstolo Paulo, é algo que chama muito a nossa atenção, no sentido de que, porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo, não é verdade? Mas existe uma condição, né? Porque ele só invocará, nós só invocamos aquilo que nós conhecemos. Se a gente for trazer aqui outras religiões matrizes africanas, o kardecismo, né, o budismo, enfim, eles invocam aquilo que eles conhecem, certo? E a palavra do Senhor nos adverte e fala o quê? Porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas existe uma condição, existe a necessidade do quê? Do conhecer. E como é que eles conhecerão? É necessário que nós viemos anunciar esse Evangelho. É necessário que nós nos coloquemos na posição para que essas pessoas elas possam ser alcançadas por este amor que um dia nos alcançou. A palavra do Senhor, né, aqui na Bíblia a gente vai ver que tem 11 citações, né, que vai falar sobre o chamado, mas isso aqui acho que para o próximo turno. Mas aqui no livro de Coríntios, né, ele nos traz essa atenção, né, que é necessário que nós nos coloquemos na posição. Porque como é que eles conhecerão se não há quem pregue? Este é um questionamento. Certo? Existe uma condição para que essas vidas sejam alcançadas, porque a própria palavra está me dizendo aqui que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas eles precisam conhecer esse amor. E como é que eles vão conhecer esse amor? Através das nossas vidas. A palavra chamado, no grego, ela vem da palavra kletos, né? Que é o significado de chamado. Nós somos chamados com um propósito, nós nascemos com um propósito. E talvez, hoje aqui, muitos se perguntem: qual é o propósito da minha existência? E a Bíblia ela vai nos dizer. E essa palavra aqui, a gente vai encontrar de Deus no livro de Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Já? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Então, qual foi o motivo da sua existência? Glorificar a Deus. Nós nascemos com este propósito, com esta intenção de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Como é que diz agora? Nós glorificamos o nome do Senhor através das nossas atitudes, através das nossas ações. E é necessário que entendamos que toda palavra que sai deste altar vem do próprio Deus. E Deus, Ele tem nos chamado a atenção para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de entender o motivo da nossa existência, o motivo de eu entender, compreender a existência da minha vida. Surgiu de uma palavra que veio deste altar, usada por um grande homem de Deus, que foi instruído com muita maestria pelo Senhor, que se permitiu ser usado, e esta palavra surgiu um efeito que transformou a minha vida, virou a chave, aleluia, de um grande homem de Deus, que se faz presente nessa casa, e ele se permitiu ser usado pelo Senhor, e essa palavra transformou o meu viver, acredite, 28 anos da minha vida, em uma palavra que nasceu neste altar. Então nós entendemos que o Senhor, Ele se faz presente em nosso meio, e Ele quer nos instruir, e quando nós entendemos o motivo da nossa existência, a nossa vida ela é ressignificada, porque a gente passa a entender que a gente vive por um propósito. A gente começa a entender que não é sobre simplesmente acordar, levantar, dormir, trabalhar, porque muitas vezes a gente começa a viver um ciclo que a gente acorda, escova os dentes, toma banho. Tem uma pessoa que fala que é chamado de piloto automático. Muitas vezes a gente entra no piloto automático, onde a gente começa a fazer tudo, segue aquele mesmo ciclo, o tempo todo. Mas existe muito mais de Deus para as nossas vidas, existe um novo de Deus para as nossas vidas. E a partir do momento que nós entendemos o motivo da nossa existência, tudo se transforma. Porque a gente sabe que a gente vive por um propósito e a gente quer deixar o quê? Um legado. As pessoas vão lembrar de você, porque se a gente for observar todos os mártires da Bíblia, todos os grandes homens de Deus, eles deixaram um legado que até hoje reverbera em nossas vidas, mas eles já passaram, e nós continuamos o que? Escrevendo, certo? Existiram profetas que passou por esta casa, como o nosso saudoso pastor e tantos outros que já partiram, que deixaram um legado, que ressignificaram as nossas vidas de alguma forma, que nos ensinaram a amar mais, a se doar mais, a se entregar mais. Abraão foi considerado o quê? O pai da fé. Mas se eu falar para vocês que o meu desejo de querer ter o céu tanto veio do profeta Silvano, Abraão e tantos outros, a gente tem tantos exemplos aqui. Mas quem acendeu isso? Quem foi usado para acender esse desejo em mim? Quantos outros desejos cada um de vocês aqui? De querer ter entendimento, de querer ter um empenho. Quando eu observo a dedicação do nosso irmão Rodrigo, poxa, eu quero ser assim, eu quero ser igual a esse irmão. Eu quero ter essa dedicação de Rodrigo. Eu quero também ter essa entrega de amigo, mesmo em meio a tantos percalços, de verdade que ela passa, ela se faz aqui. Poxa, eu não posso me dar o luxo, eu já. Peraí. Se minha irmã, ela é um exemplo para mim, tantos outros aqui. Minha irmãzinha, aqui sempre, cabelo branquinho, sempre aqui, minha irmãzinha, todos aqui, presente, se fazendo presente neste lugar, com todas essas limitações, nossa pastora, com tudo que passou. Isso é inspirador, isso nos inspira. Sabe, cada um com sua vida tão corrida, mas que se dedica, que se separa a se fazer presente neste lugar, a se permitir aprender mais de Deus. Então nós aprendemos uns com os outros, e é sobre isso que é o nosso chamado, sobre a gente manifestar a glória de Deus na vida do outro. Então,
a palavra do Senhor, né? Existe um conflito, muitas vezes, que nós vivemos nesse presente século. Se a gente for estudar um pouquinho, né, sobre a literatura, todos nós aqui, creio que boa parte aqui da igreja passou, né, por todas essas fases, né, de ginásio, ensino médio. A gente sabe que quando a gente chega lá no ensino médio, primeiro e segundo ano, né, existe um assunto da literatura que é o humanismo, né, trovadorismo, né. Existe uma relação entre essas duas idades, né, que era a separação da Idade Média, né, para um novo século, na verdade. E aí existe como posso dizer, um dualismo, uma dualidade entre o humanismo e o trovadorismo, né? O trovadorismo, ele tinha como centro o teocentrismo, e o teocentrismo tinha como centro o quê? Deus. Deus era o centro do universo. E aí o que veio? O humanismo. E com o humanismo veio o quê? O antropocentrismo. E o antropocentrismo, eita, que essa palavra é difícil, viu? Chega de agora. Antropocentrismo. Olha, difícil. Essa palavra significa o homem como centro de tudo. E quantas vezes nós temos nos pegado como centro de tudo? Quantas vezes em nossas vidas nós temos colocado os nossos interesses acima do reino de Deus? E como a gente vai perguntar aqui já, e como é que a gente tem colocado isso quando nós escolhemos viver primeiro os nossos sonhos antes de viver os sonhos de Deus? O reino, ele é o plano A. O reino não é o secundário. Ele tem que ser o plano A de nossas vidas. E muitas vezes, em meio aos nossos sonhos e desejos de conquista, não estou dizendo que isso é errado da igreja, é importante que nós venhamos crescer no conhecimento, que a gente venha conquistar sim tudo aquilo que nós temos desejado e sonhado, porque o próprio Senhor nos falou, né, que nós comeríamos e viveríamos no melhor dessa terra. É o cumprimento da palavra. Mas nós temos que entender que nunca foi sobre nós, mas sim sobre a manifestação da glória de Deus, porque a própria palavra nos adverte que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo é para manifestar o reino. O seu trabalho, ele veio com a intenção de manifestar o reino de Deus. A faculdade que você faz, o filho que você cria, tudo é para manifestar a glória de Deus. Mas muitas vezes nós temos invertido os valores. Muitas vezes nós temos priorizado as outras coisas e não priorizado o reino de Deus. Porque muitas vezes a gente cai na besteira de achar que existe uma dualidade na nossa vida. Não, isso aqui é o meu secular, que é aquilo que são as coisas que eu vou tratar, né, desse século, que são as coisas que eu tenho que fazer, o trabalho que eu tenho que ter, e essa parte aqui é o meu ministério. Engano você. A sua vida não é só. E o seu trabalho, ou tudo aquilo que você faz, ou a sua vontade, tem que estar relacionada, tem que estar ligada ao seu propósito. Aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida tem que estar muito ligado, tem que estar muito ajustado. E muitas vezes, por qual motivo a gente tem muitas vezes se perdido, né? Ficado sem respostas? Porque Deus não tem sido o centro de nossas vidas. Nós somos feituras do Senhor. E a palavra ela vai nos falar aqui no livro de Efésios 2, 10. 2:10? Exato, 2:10, pastor. Porque somos
feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos feitos para quê? Somos o quê? Feituras do Senhor, criados para quê? Ou seja, servir. Qual o motivo da sua vida, Djavan? Servir. Qual o motivo do seu chamado, minha diaconisa? Servir. Minha evangelista, meus levitas, minha pastora e todos esses que estão presentes nesta casa, servir. O motivo da nossa existência é servir. Agora a pergunta é: como servir? E de que forma servir? A palavra do Senhor, ela fala no livro de Jeremias. Vamos abrir Jeremias 33. Jeremias 33, 3. Vamos lá? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Diga, como é que eu vou saber o propósito da minha vida? O que a palavra fala aqui? Clama a mim. Uau! A palavra é a resposta para tudo. Como é que eu vou saber o motivo da minha existência? Clamando, buscando. É necessário que nós tenhamos uma vida de busca, porque Deus, ele revela para aqueles que buscam, para aqueles que clamam. O que é clamar? Se prostrar, se humilhar, se render, clamar. Então, por que muitas vezes a gente não entende o motivo da nossa existência? Porque nós não estamos clamando, porque nós não estamos buscando, certo? Isso independe de idade, tá? Porque tem os novinhos aqui, mas isso independe de idade. E muitas vezes a gente fica sem saber o que é que eu vou ser. O que é que eu vou ser? Eu já fiz tantas coisas em minha vida. Se eu contar o tanto de informação que eu tenho, meu Deus do céu, acho que eu tenho mais de 7. Tantas coisas, eu vivia perdido, sem rumo, sem direção. Vou fazer isso. Não, porque fulano falou que isso é, eu vou fazer isso. E você se vê perdido. Mas por que você levou 28 anos da sua vida de Djavan? Estando na igreja, tá, gente? Praticamente na segunda evangelho. Estando na igreja, congregando aqui tanto tempo. Por quê? Eu não clamei, porque eu não perguntei, porque eu achei, acho que eu tenho afinidade com isso, né? Acho que isso dá dinheiro, eu não posso viver, mudar minha vida com isso. Eu vou fazer isso, porque eu só pensava nisso. Eu só pensava nisso aqui, ó, naquilo que é palpável, naquilo que eu vejo. E quando a gente olha muito para isso, a gente se desliga. Isso. Do céu. Todas as vezes que eu olhar muito para isso, desconectou. Porque tudo é espiritual. É muito mais espiritual do que a gente pensa. Porque o próprio próximo Paulo ele vai falar, olha, no livro de 2 4, né? Ele fala assim, que não vos atentei ao que se vê, porque tudo que se vê é transitório e passageiro, mas aquilo que eu não vejo é eterno. Então, ou seja, tipo assim, não é sobre aquilo que eu vejo, não é sobre aquilo que é palpável, porque isso não é o que vai me levar à eternidade. O que vai me levar à eternidade é aquilo que eu não consigo ver, entende? Então, quando a gente acaba buscando tantas coisas, a gente olha muito para isso aqui, para esse estágio aqui, a gente acaba se desconectando, a gente acaba não enxergando aquilo que Deus tem para nossas vidas. E a gente acaba deixando de viver o propósito da nossa existência. E aí quando a gente já olhava só para isso aqui, esquece. Nada acontecia, nada fluía. E eu era frustrado, irmãos.
Existia uma frustração em mim, meu Deus do céu. E teve um momento que eu acho que eu fiquei chateado com Deus, sendo sincero, né, gente? Eu falei, pô, Deus, não é possível. Eu faço tanta coisa, eu não estou pecando, eu estou pecando tudo certo. Você não quer me abençoar? Tem alguma coisa errada em mim. Meu Deus, eu ficava, era uma luta constante. Eu dou risada assim hoje, mas era um sofrimento, porque eu não entendia. Meu Deus, isso me fazia sofrer. Qual o motivo disso? Eu nasci para que eu sei que eu não nasci para ficar trabalhando para a conta e eu digo, não. Eu sei que não é só por isso. Eu tenho que ter esse entendimento que não é só por isso. Por que isso não acontece? Porque eu estava correndo a corrida aqui para a família. Você diz assim, quando eu entendi isso, eu achava. E aí quando a gente vai ver, eu creio que vocês tenham visto, né? A foto, né? Que a gente colocou. Sim. E é um homem no trilho, caminhando sozinho. E muitas vezes o nosso chamado é uma caminhada solitária. Eu assisti um vídeo, né? Depois eu aconselho que vocês assistam, vou postar lá no grupo, né? Que a gente vai postar. Que é um vídeo de um dos maiores pregadores, né? O maior youtuber, né? De pregação do mundo. O maior canal de pregação é de um brasileiro. Acredite. Para você ver que Deus tem algo bom, né? Neste país, nessa nação. E esse pregador, né? Ele é de Leonardo, e ele tem uma pregação, né, que ele cita, ele conta uma história, né? Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Né? Ele conta que existia um cachorro, e esse cachorro vivia uma lebre. Aí o cachorro que vivia uma lebre começou a correr atrás da lebre. Aí teve um outro cachorro que viu esse cachorro correndo atrás da lebre. Aí o outro cachorro veio, correr também. Aí o segundo cachorro que viu os outros dois cachorros correndo, correu também. Chegou um tempo que existia uma bateria de cachorro, né? Correndo atrás. Aí o primeiro cachorro falou assim: por que vocês estão correndo? Aí outro: não, eu vi você correndo. E eu comecei a correr. Moral da história: o primeiro cachorro, ele sabia para que ele estava correndo, mas os outros não sabiam. Eles estavam correndo porque viram os outros correrem. Ou seja, a corrida desse cachorro tinha significado. Ele queria alcançar a lebre. Aí eu trago aqui para o nosso presente momento hoje, né? Muitas vezes a gente vê, vamos supor, tem uma determinada pessoa que ela só fez um curso, ou ela vai ver um ministério, e aí a gente vê que a pessoa caminhou. E muitas vezes você vê assim: puxa, fulano de tal fez, porque é bem assim, puxa, eu também posso fazer. Fulano de tal foi bem sucedido nisso. Acredite, irmão. Eu tenho um amigo meu, a gente é amigo, acho que é a minha amizade mais longa, né? Desde os 7 anos. A gente tem 25 anos, né? Que a gente se conhece. Esse amigo meu, ele fez mecânica industrial. Pronto. Diga, você precisa fazer um curso técnico. Ô, mano, eu não curso técnico. Não, você fez mecânica industrial. Não pode fazer mecânica industrial. Meu Deus! Eu fiz mecânica industrial, sou filho. Trabalhava no comércio, estudava no Cimatec. Quem conhece o Cimatec aqui, o El sabe, não existe metrô, tá, gente? Avenida Orlando Gomes, Piatã. De Piatã para o comércio, meu irmão. E é bem no meio da avenida. Uau, exatamente. É bem no meio. Você anda para lá e anda para cá e fica ali. Só tinha 2 ônibus. Que era o Praia do Flamengo e Barra 3. E meu irmão, foi o concurso mais chique que eu já vi na minha vida. Você nem precisava se segurar, você estava parado, você nem precisava, porque você ficava estático. Lotado, só cara. Ela vai de Javã. Ela vai de Javã. Meu Deus, sofri.
Nem dormia direito. Almoçava 3 horas da tarde todos os dias. Porque chegava no trabalho, não dava para almoçar, tinha que logar, sabe, para trabalhar no call center, logava e atendia 3 horas da tarde, era para almoçar, já exausto, fiz aquela rotina. Pronto, sofri, me formei. Falei, meu amigo, vamos fazer concurso. Aí já não. Mas meu dia, vamos para Aracaju. Vamos passar para a gente, você ser petroleiro. Quero ser petroleiro. Aí já não. Vai para Aracaju? Não acontece. Pronto. Meu colega, também não aconteceu isso mesmo, vai aparecer o próximo. Parece o próximo concurso. Aonde, mano? No Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro. Vamos ser carioca. Vamos trabalhar em Macaé, procurar, vamos fazer dinheiro. E já vai pensando isso aqui. Aí já vou lá. Chega lá, não acontece. E o amigão passou 20 água, Petrobras, embarcado, incluído. Veio uma frustração em mim, no sentido de que eu falei, poxa, vocês estão brincando, né? Por isso, só que meu amigo ele passou no foi de Aracaju, né? Ele passou antes, né? Ele falou, mano, vamos lá, vem pra casa, vamos estudar. E, mano, você tá pronto? Eu estudei tanto, ganhei tanta noite. Assim, eu me preparei muito mesmo. Eu falei, pô, se eu vou sair disso aqui, vou gastar um dinheiro do ano inteiro para ir para outro estado, para fazer um concurso. Não, tem que estar preparado. Estudei, meu irmão. Estudei tanto, meu Deus do céu. Falei, agora isso agora é minha vez, agora não tem para onde correr, porque Deus, eu sei que o Senhor é justo, né? Então, se a gente fizer a nossa parte, o Senhor vai fazer a sua, exatamente. Vamos lá, chego na prova. Um dia depois do meu exame, pronto, que agora você vai ter um presente, vai ser a aprovação desse concurso. Vai lá, a gente já faz a prova. Não aconteceu. Isso me trouxe uma frustração, irmãos, tão grande, que eu criei uma expectativa de que a minha hora tinha chegado, de que eu tinha me preparado, eu tinha me esforçado. Né? E Deus usou, né? Uma profetisa dessa casa. E me deu uma palavra, né, que até hoje essa palavra ainda reverbera, tá? E tem se ressignificado para a honra do Senhor Jesus. Para saber que vem de Deus, que é profeta mesmo. E o que acontece, irmãos, é que no momento que ela me deu a palavra, essa profetisa, eu continuei entendendo, né? Eu entendo, mas eu estou triste. Eu continuo cabisbaixo, eu continuo triste. Mas eu entendo que o Senhor é perfeito em tudo. Né? E que mesmo sem saber, o Senhor tem o melhor para mim. Por mais que eu não entenda o propósito, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Passou o tempo. E eu continuei com as minhas dúvidas sobre qual o motivo da minha existência. E o que aconteceu, irmãos, é que chegou um dia, nesse dia foi um dia difícil. Isso talvez tenha sido um. Sabe aquele dia que você desabafa mesmo? Ele estava feio. Eu parecia que estava no meu coração. Aí eu falei, meu Deus, estou assim. Estava chateado com Deus, acredite, irmão. Chateado com Deus. Sendo servo desta casa, servindo no altar do Senhor. Para mostrar que como falhos nós somos. Como tão imperfeitos nós somos. Por isso que o próprio apóstolo Paulo falou aqui, o meu poder tem que ser pessoas da minha fraqueza. Porque, tipo assim, o que de nós temos? O que vem de nós? Se o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Senhor Jesus Cristo, quando falou, bom mestre, meu pai. Bom pai. Se o próprio Deus, Jesus, como filho de Deus, gênito, se despiu de tão bom, imagine nós. E aí o que aconteceu nesse dia muito triste, cabisbaixo, frustrado? Aí eu fui para a igreja, muito, né? Olá, cidadinho, meu irmão. Aí teve um ministro dessa casa, a pregação foi para mim. Deus só
coisas parecem que assim, não, já vamos. Não, pronto, eu vou falar, vou desenrolar esse rolo aqui para você. Nesse dia, meu Deus, o amor de Deus me constrangiu. Nesse dia eu saí daqui destruído, assim, constrangido totalmente. Aí quando eu cheguei em casa, o que é que eu fui fazer? Buscar, falei, algo mais disso aqui, vamos iluminar. E aí eu entendi o propósito da minha vida. E aí eu entendi. Por que você não passou? Eu entendi como eu não passei. Que dia você foi lá, levou 2 anos naquele curso lá, e você foi ser cozinheiro, e você foi ser sushi man, temaki, enfim, tantas coisas, até que pelo que você de micro. Por que você foi ser tudo isso? Aí eu entendi. Que eu vivia uma corrida que não era minha. Que eu vivia num ciclo que não era o meu, que não era o meu propósito, porque eu estava indo, seguindo uma manada, seguindo a minha cachorrinha. O cachorro estava correndo daquilo que os outros só no primeiro sabiam pelo que estava correndo. Eu o que eu entendo? Era a corrida do meu amigo. A corrida dele é ser petroleiro mesmo, assim é petroleiro. Mas não era a minha corrida. Entendeu? Não era a minha corrida. Então muitas vezes vocês vão observar pessoas que são o seu derredor, ele vai lá fazer uma formação e tal, aí você vê, acha bonito, poxa, bonito, bonito, jornalista, advogado, não direito, são advogado, não, eu estou vendo a minha, uma gastrônoma, fazia lindamente, não, poxa, você é gastronomia, uma gastrônoma, você é um gastrônoma, e vice-versa, enfim, se eu não estou vendo lá, se cansa um pregador, eu quero ser um pregador. Estou dizendo que você não seja, tá? Porque o chamado de pregar isso é para todos, é universal. Não é verdade? E de pregar isso é para todos. Mas Deus ele tem coisas específicas. E aí entra a questão dos chamados específicos. Glória a Deus. Não é isso? Como isso é um chamado brasileiro? Existe algo específico. E é aí que a gente tem que se encontrar. E como é que a gente se encontra? Observa aquilo que você tem mais aptidão. Porque muitas vezes a gente anula, a gente acha, como eu tenho ditado daquele menino falando, muitas vezes a gente acha a grama do vizinho mais bonita. Poxa, é bonito como a forma como falando de tal, ministra, ou falando de tal, ou poxa, é bonita a profissão do fulano. Poxa, isso aqui também. Será que é o que Deus quer que você seja? Não é que Deus não vai te usar. Deus disse, se você quiser ser, eu queria que Deus vai te usar. Porque eu quis ser cozinheiro, eu sou cozinheiro. Eu não deixei de ser cozinheiro. Eu deixei de ser mecânico. Não, eu sou mecânico. Mas, será que isso Deus quer de mim mesmo? É a questão, mas você pode fazer algo, mas legal, mas será que é isso que Deus realmente, dessa forma mesmo, que Deus deseja me usar? Isso que Deus verdadeiramente requer de mim? E se isso que eu estou fazendo, isso tem manifestado o reino de Deus, isso tem reverberado no reino mesmo? Eu estou aqui nessa condição, né? Estou como ministrando, né? A palavra do Senhor, mas para mim, eu sempre isso aqui está ali, porque eu amo música, então para mim é muito cômodo, é o meu amor pela música, pela música. Sim, a música, então para mim é muito cômodo estar ali. Agora estar aqui é totalmente diferente. É algo que eu nunca desejei para minha vida. Mas nós vivemos segundo o propósito que Deus tem nessa vida. Porque quando nós estamos enxergados na videira e o Senhor ele é a cabeça, eu entendo que nós somos corpo. E se eu olho para o que o meu irmão é, se ele olha para o que eu sou, e ele tenta ser o que eu sou, eu tento ser o que ele é, imagine aí, no nosso corpo existe só mão,
Vamos lá. A gente falou até sobre os órgãos, depois o Maninho teve aquela série aqui sobre todos os órgãos, né? O nosso corpo, né? Foi muito profundo. Se a gente for olhando na mão, ela tem as suas subdivisões. A gente tem a palma da mão, a gente tem os dedos. No dedo, nós temos as suas divisões. Não é isso? Olha como ele é subdividido em uma, duas, três partes. Não, o nosso dedo é subdividido em três partes. Existe um significado. Ou seja, todo mundo vai ser a mesma coisa? Não vai. O pé é pé. O joelho é o joelho. Como é que seria a perna se não existisse uma movimentação do joelho? Existiria isso aqui, a gente andaria assim. Vai ser assim. Vamos andar assim que nem Pinóquio? Na verdade, seria dessa forma. E se não existisse a língua? Como é que seria sem a língua? Todo mundo vai ter que se comunicar. Como é que seria? E se não existisse a cera do ouvido para impedir que bactérias, agentes estranhos entrassem no seu? Como é que seria? E se não existisse? Deixa eu ver água. Se não existisse o polegar, você não conseguiria pegar. O polegar eu não conseguiria pegar. Na verdade, se não existisse o polegar, como é que eu pegaria esse copo aqui? Não tinha como. Meu Deus. Você entende? É subdividido. Existe uma função. E nós somos um corpo. Agora a pergunta é: qual é a parte do corpo que você é? E eu não costumo me falar. Existe um motor, né? O El sabe, o El também, né? Católico, ele vai entender muito bem isso. E muitas vezes uma pecinha só, um fusível, faz o carro não funcionar. Você acredita? Um fusível, o carro todo. Aí uma peça, sei lá, quanto é um fusível, mano? R$1? Não sei. R$1, tipo assim, uma pecinha, né? Você vê um carro lá de 100 mil, 1 milhão, por R$1. Não funciona esse R$1, você acredita? R$1, um fusívelzinho. Não faz um carro funcionar. E você entende que, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente acha grande coisinho mais bonita. A gente acha muitas vezes o ministério do outro mais bonito, e muitas vezes a gente acha a profissão do outro mais bonita. Mas a gente entende que, por menor que seja, no reino de Deus existe relevância. Por menor que seja, por menor que você seja, por menor que você se sinta, no reino de Deus você é relevante. Aleluia. Você é relevante. Você é importante no reino de Deus. E Deus conta com cada um de nós para cumprir esta grande obra. Porque nós fomos feitos para cumprir as boas novas, para levar o Evangelho de Cristo, irmão. Então, como eu já falei sempre, eu não me importo se eu sou só essa engrenagem, se eu sou só esse fusível, não me importa. Se eu vou servir só orando, se eu vou servir só tocando. Eu amo cantar. Não, Deus, eu estou aqui só tocando. Estou servindo. Eu só quero servir. E se o irmão não pode, eu posso, eu vou. Porque eu quero servir. E o seu chamado, qual é o seu chamado? Servir. Mas servir como? Como é que eu vou saber? Clama a mim, responder-te-ei, e o que lhe anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então como é que eu vou saber que parte você do corpo? Clamando, buscando. Mas muitas vezes, em meio a essa busca, a gente se perde no caminho. E quando a gente se perde no caminho, meu Deus, é difícil. E aí a gente tem que apóstolo Paulo, ó, o meu poder, Deus, ó, Deus, vaso de barro eu sou. E eu sei que o seu poder se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Aí a gente vê, ó, não vem de mim. Não é sobre Djavan. Não é sobre a pastora Ana. Não é sobre o nosso diácono Oswaldo, sobre Edmundo, sobre Renzo, Ian.
falho, eu sou fraco, eu sou limitado. E tem dia que a gente não quer ler mesmo, né, pastor? Tem dia que você não quer ler mesmo. Tem dia que você não quer vir mesmo. Isso é real. Tá entendendo? E acredite, quando começou essa série, eu vi uma saga, uma sede. Antes da série, uma sede. Todos os dias, mano. Assim, buscando. Chegou, era o mês, né, da minha busca. Meu irmão, me veio uma coisa, um desânimo de buscar, de ler. Só que eu falei, corpo. Você. Quem manda é o Espírito. Por mais que você não tenha vontade, porque eu sei que você não tem vontade, a carne não se converte não, meu irmão. Mas eu vou ler. Eu vou ler. Aleluia. Mesmo sem forças, eu vou ler. Eu vou buscar. Você entende, irmãos? Porque muitas vezes você não vai sentir vontade. Sim. Muitas vezes você não vai ter o desejo de buscar ou de continuar. Mas entenda que o poder do Senhor ele vai se aperfeiçoar em sua fraqueza, em sua limitação, para você entender. Porque se eu chegar aqui, não, estou buscando, tipo assim, eu estou tanto, como posso dizer, eu tenho tanta expectativa quanto vocês, porque eu não sei o que é que Deus vai fazer. Hoje aqui, o que Deus iria fazer hoje, que está fazendo aqui? É uma expectativa, é novo para mim também, porque eu reconheço que eu estou totalmente na mão de Deus, e esse é o entendimento que nós temos que ter. E muitas vezes a gente se perde no caminho, e muitas vezes a gente se vê sozinho na caminhada, e muitas vezes é necessário que a gente recue, não é verdade, meu pastor? Que a gente dê um passo atrás, para que a gente possa o quê? Avançar. Então muitas vezes a gente entra numa posição, num momento de nossas vidas, que mesmo a gente já na caminhada desse propósito, tem um momento que a gente tem que dar uma recuada, que a gente é necessário que a gente esteja o quê? Podado. Porque muitas vezes a vaidade ela pode entrar na gente, em nossos corações. Muitas vezes a gente, estou dizendo que isso aconteceu comigo, tá? Mas muitas vezes a gente, estou estudando aqui, estou seguro, estudei, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou chegar lá para fazer. Mas não é sobre isso. Por quê? Quem traz a revelação? Só que é o Espírito. A letra por letra, não é verdade? A letra humana, não é verdade? Quantos teólogos nós temos que são ateus? Sim. Letra por letra. Eu vou dar aqui, é só mais um livro aqui. Mas quando nós convidamos o Espírito de Deus, quando nós nos colocamos e reconhecemos a nossa limitação, aí o poder de Deus é aperfeiçoado. Aí a glória de Deus é manifestada. E aí não tem como a gente não avançar, não tem como a gente não lograr êxito em nossos tempos, em nossos projetos, em nossos propósitos. Por quê? Porque a gente reconheceu que é o Senhor em nós, que é Ele que revela, que é Ele que traz a nossa existência, a razão do nosso querer, da nossa vida. E a gente começa a entender que a gente vive não simplesmente para comer, para pagar conta, para viajar, que a gente entende que a gente vive por um legado, por um propósito, que é o de manifestar a glória de Deus. Tá certo? Então, para que a gente possa entender isso que a gente está falando, para que a gente possa entender e saber qual é o propósito da nossa vida, primeiro passo, busca. Busca. Porque o Senhor, Ele se revela àqueles que o buscam. Ele vai demonstrar os seus sonhos, todo o projeto que Ele tem de redenção para nossas vidas, da forma como nós seremos usados, quando a gente buscar, quando a gente clamar, quando a gente se derramar. Aí o Senhor vai lá e vai te mostrar. O Senhor vai mostrar, olha, o propósito da sua vida
é esse. E quando Ele mostrar o propósito da sua vida, não pense que vai ser só flores, porque não é. E muitas vezes vai confrontar, e você será confrontado todos os dias. E aí vai lá de Javã, né, com o sonho de ser petroleiro, e não acontece, né? O tempo passa. O tempo passa. É quando existe, né, a ressignificância disso, né? Quando Djavã, o Senhor revela Djavã, o propósito de vida de Djavã, o que é que acontece? Aí vem a proposta. Agora vem a proposta. Aquilo que você nunca buscou, agora vem a proposta. Agora você tem a oportunidade de ser petroleiro. Agora você pode ser petroleiro. Só que hoje Djavã depende de Djavã não vive. Mas só pensar. Não é sobre simplesmente ter e viver isso aqui também, mas existe algo muito mais além. Existe um propósito e você nasceu para deixar um legado. E se isso que eu quero ser se contrapõe a tudo aquilo que Deus tem projetado e preparado para a minha vida, para mim não vale a pena. Para mim não adianta. Não adianta viver uma vida sem sentido. E quantos têm vivido uma vida sem sentido? Quantos de nós, como falei para vocês, 28 anos da minha vida, posso dizer que sem sentido. Sem sentido que talvez tivesse um sentido para mim, mas um sentido para a manifestação da glória do Senhor. Na minha mente, eu estaria também manifestando a glória de Deus. Porque eu manifestaria a glória de Deus? Porque se eu conseguisse ser aquilo que eu projetava e prospectava ser, eu estaria exaltando o nome do Senhor, porque eu reconheceria que tudo aquilo que eu quis ter veio do Senhor. Eu tinha esse entendimento, mas não era desta forma que o Senhor desejava ser manifestado. Vocês entenderam? Muitas vezes a gente coloca os nossos desejos, as nossas vontades, e a gente meio que quer moldar Deus. Só que a gente tem que entender que Deus não existe por causa de mim. Nós existimos por causa dele. E muitas vezes a gente tem se colocado como o quê? O centro de tudo. A gente tem moldado Deus. Não, eu sou o centro, então eu vou viver a minha vida. Muitas vezes é assim. Nós nos sonhos, esse projeto, e muitas vezes a gente cai assim, mesmo na igreja, no antropocentrismo. Se vendo o quê? Como o centro de tudo. Ou não, Deus está aqui, não, tem que. Se eu sou melhor pessoal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, e você vai. Um exemplo disso? Salomão. Quem escolheu Salomão, gente? Quem foi que escolheu Salomão? Deus não foi? Deus escolheu Salomão. O que é que Deus deu para Salomão? Sabedoria, riqueza. Não foi isso? Salomão se perdeu. Por quê? Salomão buscou todo o conhecimento, toda a riqueza que Deus deu a ele. Ele tinha um coração, ele era segundo o coração de Deus, porque ele ofereceu o sacrifício. Ele era muito louco por Deus dele. E ele chamou a atenção de Deus. Eu gosto muito dessa passagem, porque isso nos faz entender assim que muitas vezes a gente começa tão bem, e depois a gente vai se perdendo, a gente vai saindo do foco central de nossas vidas. E foi assim que aconteceu com o rei Salomão. E Salomão, ele se perdeu no caminho de Deus. Porque Deus deixou de ser o centro.
E a vaidade adentrou o coração dele. A vaidade adentrou, tipo assim, Deus quer o quê? Não, sabe que eu vou manifestar minha glória em você. Eu vou fazer de você um maior amigo. Eu vou te dar todas as riquezas. Sabedoria. O que ele fez? Não, vou estudar toda essa sabedoria que tu tem. A vaidade entrou. E aí tem uma canção que eu amo muito, né? Que é uma canção de Thales Roberto, né? Que é... São duas canções, né? Uma canção é Dias de Sucesso e outra canção é O Que Queres de Mim. É a canção que ele fala assim: Pai, quero diluir a minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de sangue, viver só você e morrer completamente para mim. Aí ele fala: Pai, quero estar pertinho até sermos um, sem a sua glória eu só sou mais um, toda a glória é tua e de mais ninguém. E aí tem um momento que ele fala assim na letra, Thales, humildade sempre, a soberba não, coração em mim, tudo é vaidade, estou procurando por adoração. E aí ele vai e fala: mas depois que eu usei, o coração mudou, eu fui abandonado, não sou mais assim, toda a glória minha e de mais ninguém. E quantas vezes Deus tem nos usado? E aí o coração muda. E Deus usou Salomão, usou Salomão? Sim. Mas o coração dele mudou. E a glória que era de Deus, ele tomou para si. Isso sucedeu a queda de Salomão. Então é necessário, meus irmãos, que a gente tenha esse entendimento que existirá, né, um momento de ser usado de uma forma tremenda por Deus, mas a gente não pode esquecer de que nós somos. E aí outra canção que fala que é dia de sucesso, né? Ela fala assim: Pai, eu sei que tem vivido dia de sucesso, todo mundo quer estar perto de mim, mas eu não posso esquecer de quem eu sou, porque o verdadeiro sucesso é ser cheio de Deus. Eu entendi isso, que meu Deus, qual é o verdadeiro sucesso da sua vida? Ser filho, ser cheio de Deus. Esse é o maior glória. Tipo assim, se é que eu estava agora que fala assim, no sentido de que, cara, velho, ser cheio de Deus, ser filho de Deus, esse é o meu maior triunfo. Ser reconhecido, de você olhar alguém passar por você, poxa, isso é filho de Deus. Manifestar a glória de Deus, ser um canal de bênção, de transformação da vida do outro. No momento que a gente partir, porque a certeza que a gente tem nessa vida é essa que nós iremos partir, mas no momento que a gente partir dessa terra, pode ser lembrado como um homem de Deus, como mulher de Deus, e deixar um legado. É sobre isso. E muitas vezes a gente não tem vivido isso. A gente não tem vivido para ser este legado, para que Deus manifeste a glória dele segundo a vontade dele. E a gente tem tentado moldar Deus. A gente tem tentado escolher: Deus, eu quero ser isso. E, sinceramente, na boa, o que a gente sabe sobre nós, de verdade? Tem hora que a gente quer uma coisa que a gente não quer. Quantos quereis nós já tivemos em nossas vidas? Aí a gente fica para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Como eu falei, já fiz tanta coisa, tanta coisa, tantas coisas, e quantas coisas a gente já quis ser. Aí depois você, poxa, aí depois você vai querer ser outra coisa. Isso não tem nada a ver comigo. Aí eu pergunto a você, legal, né? Como é que Deus vai saber o que você quer? Se você não sabe o que você quer, como é que Deus vai te ajudar no sentido de que, não, tudo bem, Giovanni, não vai na sua vida, Ana, Cristina, né? Que Deus vai te chamar pelo nome, na verdade, ele muda para a sua vida é essa.
mas eu quero ser isso. Ah, eu quero ser aquilo, eu quero ser. Mas você quer ser isso? Agora tem que abrir e saiu. Até você entender, espero que uma vez você entenda, eu entendi por 28 anos. Baixei um pouquinho, né? Então, praticamente uma vida aí. Mas graças a Deus eu entendi. Pela misericórdia de Deus. Porque Ele me permitiu. Eu abri mão do meu eu. Eu abri mão da minha vontade. E será que quando a proposta veio, vamos lá, agora você pode ser petroleiro? Eu falei, caraca, agora vai mudar tudo. Vou ganhar bem. Ou a condição social vai mudar, vai ficar tudo muito bom. Ficar viajando, voando de avião. Eu vou viajar de avião. Pega helicóptero, pega o mar. Mas deixa que eu viaje de avião assim. Mas dessa forma. De outra forma. Então, não significa que o seu chamado, muitas vezes a gente tem esse desejo, essa vontade de fazer, né, de viver as nossas vontades, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos dotados de vontade. Isso na realidade, e foi o próprio Deus. Deus é tão perfeito, na verdade, mas eu amo Deus assim, porque ele, tipo assim, ele é tão sublime assim, porque ele não quer te obrigar. É por amor. Você está dizendo assim, ó, eu não tenho essas vontades aí. E foi eu mesmo, porque tudo me dele, né? E foi eu mesmo que coloquei essa vontade em você, mas eu quero que você viva a minha vontade. Que você abra mão dessa vontade que eu coloquei em você, que você acha que é sua, mas que veio de mim. Porque tudo vem dele. Não. Mas eu quero que você abra mão dessa vontade para você viver a minha vontade. Amém? Então essa é a palavra de Deus hoje. Da forma grande, especial, né? Até aqui me ajudou, Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele falou da soberba, né? Meu Deus. Soberba nada mais é do que sentimento de superioridade, né? E achar que é sempre superior ao outro. Que eu sei, como ele falou aqui, né? Mas, o que a palavra nos ensina? Que a gente olhe o irmão e veja que ele é superior a você mesmo. Né? Que está escrito na palavra que você vai passar assim, não é? Que a gente olhe o irmão e veja na diaconisa que ela sabe mais do que eu, num determinado assunto, no que ela foi chamada para fazer, né? E se ela tiver que ministrar a palavra, ela vai ministrar a palavra do jeito dela. Não vai ser muito igual a mim, não vai ser muito igual a Lígia, né? Porque cada um temos as nossas funções. Aí eu não prego, eu não sei pregar, mas aprende. Por quê? Porque não vem de nós, vem do Espírito, que a palavra mata, mas é o Espírito que traz vida, né? É lindo demais ver esses homens e mulheres de Deus ministrando a palavra no altar do Senhor. E a gente sempre busca justamente essa humildade em Deus, sabe? Buscando entender o que o Senhor me chamou para fazer da melhor forma possível, mesmo quando você não entende, né? Um exemplo aqui rápido da minha vida profissional, né? Que, como o Di já falou, eu nunca ousei assim, a minha vida secular é a minha vida ministerial. Não, é a minha vida, porque a vida a gente só tem uma, né? Agora eu tenho que administrar tudo isso dentro, né, desse mundo que o Senhor nos colocou. Então, assim, eu tinha horror a sangue. Eu não assistia filme que tinha coisa de sangue, eu passava mal mesmo. Passava mal, ficava com sensação de desmaio quando eu via sangue na TV. Você imagine ao vivo. E aí, quando foi uma vez, eu já estava aqui nessa casa e veio uma proposta, né, para fazer umas viagens. Eu estava sem trabalho já há 5 ou 6 anos, sem trabalhar. E aí eu sentei com o
nitidez, gente, e agora? Eu tive essa proposta, só que eu tinha que fazer viajando, era para ser digitadora, né? Digitadora de médico, né? Os relatórios e tal, e eu tinha que ser ali, ágil. E aí, Simfonico fez, rapaz, quantos meses? Eu disse, 3 meses, indo e vindo, parando em casa, trocando de roupa, mudando, e voltando. E aí, a gente sentou e chegamos a um consenso, de que eu poderia viajar, né? E a gente não tinha carro na época, mas a gente já estava servindo aqui nessa igreja, a gente veio para ajudar os 3 mil. E aí ele me autorizou a ir. E desde que você vai segurar as pontas, vou, minha mãe, desde já era jovem, né? Já fazia comida, já sabia cozinhar, então eu tenho que fazer comida para o seu pai. Quando eu vinha, eu adianto uma coisa, eu faço feijão, porque feijão só eu, né, Ed? Feijão só eu, então quando eu vinha, eu fazia feijão, congelava, aquele meu feijão irresistível mesmo, me engasava um pouquinho. E aí eu fazia, deixava e viajava de novo. Então eu passava 15 dias fora e passava o final de semana em casa. Talvez você não sentiu a falta nessa época, porque eu estava nova aqui, né? Tinha vindo no início, veio logo no início, então não era assim, notável a minha ausência. Mas foi por isso que eu fui. E aí depois que retornou, depois dos 3 meses, eu fui contratada pela empresa. Só que no período que eu estava lá, eu quis visitar o centro cirúrgico. Isso era centro cirúrgico oftalmológico, né? Desse período que eu estava lá. E aí, o sangue deve ser pouco, né? Só que quando eu entrei, eu vi, sai sangue, viu, de cirurgia ocular. E quando eu vi, eu disse, nossa. E deu aquela vertigem, eu saí da estratégia para a esquerda. E saí, não fiquei ali. Só que depois daquele dia, me deu o desejo de voltar novamente. Me deu o desejo de voltar novamente. Que eu vi de longe. Aí o doutor Rui, na época me conhecia, ele fez, pode entrar, Bonando. Eu, não. Venha, Bonando, venha observar de perto. Aí Marli, era a instrumentadora dele, fez, venha, Ana. Aí eu me troquei, como assim, entrei e fiquei ali espiando ele. Pode instrumentar. Eu não era nada. Nunca tinha visto o que era a situação da minha vida. Só que quando ela começou a me dizer o nome das pinças, das coisas, aquele negócio começou a vir assim dentro de mim, sabe? Uma explosão. Sabe? Um negócio assim. Aí eu cheguei para mais perto do paciente, aí eu fui chegando para mais perto e vendo ele manipular o meu olho, dava aquela vestígio e eu vou olhar. E eu comecei a assistir uma cirurgia, né? E aí surgiu aquele desejo de fazer instrumentação cirúrgica. E foi aí que eu fui movida, e eu digo hoje, por Deus, hoje eu entendo, movida pelo Espírito, que era para eu fazer aquele curso. Eu nunca fui da área de saúde, fui a partir daquele momento. Aí no dia seguinte, quando eu terminava meu serviço de digitação, cirurgia continuava rolando, eu me trocava, eu posso de novo o código, estava eu lá. Aí todo dia eu estava eu, e cadê aquela sensação? Sumiu. Aquelas vestígios de desmaio, sumiu. Glória a Deus. Voltei. Salvador, terminou, aí fui chamada para trabalhar na empresa que forneceu aquele atendimento. Fui trabalhar de digitadora. Aí o doutor me encontrou lá, que bom, soube que você foi contratada, fiquei feliz, isso aqui, eu posso dar isso daqui? Pode, para assistir pode. Eu fiz, o senhor conhece algum lugar que faça instrumento aqui, dê curso de instrumentação, agora eu quero um curso bom. Estou logo dizendo assim para ele, vocês conhecem, procure Lurdinha e fale com ela, que ela vai te indicar um muito bom. Fui, procurei a tal da Lurdinha, na época ela era a enfermeira-chefe de lá no centro cirúrgico, procurei ela, o doutor Rui disse que a senhora sabe de um curso de instrumentação bom, me indique, me fale. Ela me indicou, eu fui, fiz e fui instrumentar, fui fazer meu estágio, diga onde. Se ali no olho eu estava me achando, né? Eu posso, eu consigo. Aí fui para a Justiça Montes. Uau! Então você fez muito lá. Provar ouro é aonde? No fogo. E eu fui para a Justiça Montes, estagiar. E estagiei ali na Justiça Montes. Ali onde o filho chora e não vê mesmo. Não, você diz aí, o povo diz que é na cadeia, né? Que o filho chora, né? É ali, no hospital. E nós Justiça Montes para ser mais precisa. E eu fiquei ali estagiando 3 meses.
vi muita coisa. E aí você me pergunta, e Deise e Silvanito ficaram, menina, como é que você vai e agora? Olha é uma coisa, um negócio pequenininho, e agora o Maristês Monteiro disse, rapaz, eu não sei, eu só sei que eu vou. Menina, mas nem parecia. A minha primeira experimentação foi surreal para mim, ver abrindo, uma coisa é aqui, gente. Outra coisa é você ver abrindo um abdômen. Outra coisa é você ver descascar uma cabeça para tirar um tumor. Outra coisa é você ver tirar uma coisa de um pescoço, sabe? E ali eu vi coisas e não me senti nada. Foi curada. Nada. Fui curada para um propósito, para um chamado. E aí o Senhor me fez ver coisas e me mostrou outras coisas. E me disse o que é instrumentar para Deus, que é o propósito dele, que é o propósito dele. E aí você entende o operar de Deus. Eu não saí, né? Até então eu não tinha, graças a Deus, assim, né? Eu não saí atrás da matilha, mas quando eu avistei a Légua, eu saí em busca dela. Sabe? E é isso que a gente tem que fazer, buscar essa Légua, né? Quem é essa Légua que eu tenho que sair em busca? E aí quando eu entendi isso, e hoje veio a compreensão de Javã. Porque tá, eu fui, fiz, beleza, estou aí, glória a Deus e aleluia. Fui curada, né, dessas coisas que eu sentia. Teve uma vez que foi aberto um abdômen, o negócio explodiu lá, porque era muito grave a situação daquele paciente. O médico me olhou assim, fez, bota a mão, aí eu botei a mão, o negócio começou a sair, muita coisa, e eu botei a mão e disse, eu não estou acreditando no que eu estou vivendo, sabe? De você segurar um órgão na sua mão, sabe? E você... É incrível, é simplesmente incrível o operar de Deus na vida do ser humano. E como foi o operar de Deus, como está sendo, né? O operar dele na minha vida. E a cada dia você vivenciando e descobrindo mais a fundo, sair do raso. Quando você fala que você olha aqui as coisas aqui, você está olhando para o raso que Deus está te mostrando. Porque o que Deus quer te dar é muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Por isso clama a mim e respondeste-ei coisas grandes e firmes que não? Que não? Você sabe do seu propósito? Ainda não. Mas Deus vai anunciar, porque a palavra também diz. Ele revela aos seus profetas antes de dar, antes de fazer. Não me veio sobre nós circunstância difícil nenhuma, antes do Senhor não nos dê o escape. Está escrito. A gente entende essas coisas, sabe? E aí nós vamos entender, gente. Venha. Não venha só hoje, já o primeiro. O primeiro foi só uma introdução. Me deixou um gostinho de quero mais, né, gente? Deixou um gostinho de quero mais. Então você venha, continue, faça o seu estudo em casa. Pegue todas as referências e vá buscar o significado da palavra mais a fundo. Ele trouxe aqui uma pincelada, gente. Vai lá no dicionário. Todo mundo tem um dicionário em casa, mas hoje tem internet que você pode também buscar um dicionário online e buscar o significado e buscar de Deus o que Ele tem para a sua vida, acerca de todas essas séries que a gente tem aqui, né, recebido do Senhor, e agora com essa agora, e o Senhor vai vindo numa crescente. Se você parar para observar, o Senhor ele vai vindo numa crescente de estudos para as nossas vidas, porque isso não é só para mim, não é só para Ele, isso é para você. E que a gente faça e fale como João, que eu diminua, meu Senhor, mas que o Senhor cresça, que tudo seja para a sua glória, meu Pai. Senhor, glorifica a tua vida, o teu chamado, o teu nome na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida ministerial. Glorifica o teu nome, Senhor. Eu quero viver para a tua glória. A gente canta, mas a gente não vive. E a gente quer viver a real vontade do Senhor e não a vontade permissiva de Deus. A vontade soberana de Deus nas nossas vidas. Isso que nós precisamos ansiar, anelar, desejar.
gente vive a vontade soberana de Deus, né, Senhor? O Senhor abre a porta e não tem parede. Né? Surgiu o primeiro desejo e hoje você está aí segurando a câmera e manuseando, e coisas maiores virão. Se é esse o seu chamado, faça da melhor forma possível. Se é só para ficar aí dirigindo uma câmera, faça da melhor forma possível. Se é só para cantar ou para tocar o carro, é carro? Isso é. Faça da melhor forma possível. Se for só para fazer ali um blim-blim, ó, é a dica. Se for só para fazer isso, ó, isso é assim. Faça da melhor forma possível. Não faça assim. Tá vendo? Bater ficou. Até isso, uma coisa tão simples. Você tem que fazer da melhor forma possível. Você pagou uma mesa, faça da melhor forma possível. Faça medindo, como eu vi ontem aqui, a irmã fazendo, medindo para ver se estava certo dos dois lados. Faça da melhor forma possível. Tudo que vier a tua mão para fazer, faze-o, como se fosse para o próprio Deus. Quando ele fala assim, como se fosse para o próprio Deus, porque eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para aqui. Então você faz para ali, como se você estivesse fazendo para Deus. É isso que a palavra está dizendo. Quando você serve um copo de água a Aline, porque ela é uma levita e está aqui precisando de uma água, você está servindo água para Deus. É isso que a palavra está dizendo. Quando você coloca ali um copo de água para mim, é a mesma coisa. Você está servindo água para a pastora como se fosse para Deus. Está escrito. Amém? Glória a Deus. A gente se empolga, né? Vamos colocar de pé. 5 para 11. E glorifica o nome do Senhor. E humilhe essa palavra para estudar mais. E domingo que vem esteja aqui. Traga papel, caneta. Anote, estude. Amém? E vamos crescer juntos. Que é para isso que nós estamos aqui como corpo. Porque o pé não vai ficar mais bonito. Se você veste uma roupa, todo o corpo fica bonito. Não é só a parte da perna, nem a parte daquilo e daquilo. Não, todo o corpo fica bem, fica harmonioso. É sim ou não? Então, tudo em harmonia. Amém? Quando você bota uma luva, né, que é chique demais usar luva. Em Londres, meu Deus, um dia eu vou lá, vou usar aquelas luvas, chapéu. Quando você bota uma luva na mão, o corpo fica em harmonia, fica bonita, a mulher fica mais elegante. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do doce e amado Espírito Santo estejam com todos vocês na face da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ó Deus, nós somos um. Ó Deus, nós somos um só